Para concluir esse Morde Mastiga solo, que agora então é o terceiro episódio, eu quero trazer para vocês um exemplo avulso que não estava nos planos, né? Que simplesmente por acaso apareceu à tona. Foi o seguinte: o Dan Vess do Canadá postou esse vídeo de mais de 4 horas falando sobre um assunto bem complicado. E ele conversa totalmente com o que eu tô trazendo para vocês, né? Então, vamos falar sobre isso. Dan Vess é um cara que se destacou ali antes da sua idade adulta, com 16, 17 anos, se eu não me engano, antes ou depois disso, mas nessa margem de tempo da vida dele, ele já começou a fazer conteúdo para o YouTube mostrando como ele buscava empreender, né? E teve muito sucesso com comércio online e mais ainda ele teve sucesso ensinando as pessoas a fazer o que ele estava fazendo, né? E ele tinha alguns algumas filosofias que esses empreendedores jovens costumam partilhar, né? Como por exemplo, ele descreve o livro Pense em Riqueza como um livro muito importante e que mudou a cabeça dele para melhor em relação a buscar melhorar a sua vida financeira e por aí vai. Ele trouxe nesse vídeo um caso que aconteceu com ele a partir ali de quando o mundo recentemente parou, né? Por causa aquele negócio que estava no ar, que as pessoas ficavam em casa trancadas para não pegar. Então, ele parece que ele contratou um cara para cuidar da casa dele, fazer limpeza e descobriu que esse cara fazia boa comida também. Então, esse cara fazia a comida dele, né? E limpava a casa. A partir de um momento ele começou a se sentir muito mal, não sabia por quê, muito mal mesmo, e não entendia. Afinal das contas, ele descobriu que esse cara que cozinhava, limpava a casa dele, estava envenenando a comida, né? E então ele entendeu a raiz daqueles sentimentos tão ruins que ele estava sentindo. Para resumir, no final e cai a real, né? Cai a real para ele que, por exemplo, um tópico do livro Pense em Riqueza é a autossugestão. E esse autossugestão é o seguinte, você finge, né? Você finge que, por exemplo, você está doente. Então você quer ficar bem, né? Você quer ser saudável. Então, eu sou saudável. Você fala isso, né? Uma autossugestão. E você também pode usar os seus cinco sentidos para ajudar a sua mente a pensar nessa saúde como realidade mesmo, né? Caso contrário, você só vai acabar afirmando mais ainda a sua doença. Mas enfim, parece que isso funciona, mas isso é uma ferramenta, né? Não é por si só o que vai te levar a se tornar saudável 100%. E ele descobriu isso da pior maneira, né? Ele estava realmente doente e ele buscou, né, fazer as autoafirmações dele, mas percebeu que só isso não bastava. E então ele se dá conta de que, poxa, nesse curso que ele passava para as pessoas, né, que queriam empreender como ele fazia, queriam ter sucesso igual ele tinha, ele percebe ali que, poxa, ele ensinava a autossugestão como se fosse, né, o ouro, mas
caiu a ficha dele que realmente a autossugestão pode ajudar mesmo, mas ele não conseguiria fazer com que todos que estavam assistindo o curso dele atingissem o mesmo patamar que ele atingiu só por causa da autoafirmação, né? E então, quando uma pessoa vem dizer assim, a palavra não cria realidade, né? Ela está certa. Podemos dizer que a palavra é poderosa e cria realidade? Podemos. Mas é aí que tá, né? Podemos ou não podemos? Quem decide é cada um, né? Esse Dan Vaz passou por poucas e boas, hein? Caramba, me conta aí o que você achou dessa situação dele. De confiar numa pessoa, né? Que vai te ajudar e a pessoa te trai, né? Te envenena. Eu, em contraste com esse caso, acho que encaixou muito, né? Esse conteúdo que ele trouxe aí falando dessas coisas que aconteceram com ele, encaixou muito no que eu trouxe nesse Morde e Mastiga solo, porque eu tô falando exatamente disso, né? De quando você tem um privilégio, você não pode se sentir culpado por ter ele. E também você não pode agir como se todo mundo tivesse o mesmo privilégio que você. A vida não é desse jeito. Não é. Só um minuto. Não, obrigado! Então a vida não é desse jeito. A vida não é dessa maneira, né? Eu já estive perto de uma pessoa em específico que falava: bom, a pessoa não vence na vida porque ela não quer. Existem exemplos de um favelado que venceu na vida. Por quê? Porque ele quis. Por quê? Porque ele se esforçou. Os outros não conseguem porque eles não se esforçam. Tem um lado de verdade nisso? Sim, tem. Mas também tem o outro lado da moeda que essa pessoa não quer ver ou não quer falar sobre, porque não convém, porque não interessa. Convém a essa pessoa admitir que existem forças dentro da nossa sociedade que oprimem quem está na favela? Não se quer falar nisso. Ou quer falar nisso e teme, né? Porque se você vai defender o oprimido, alguém vai te oprimir também. Ou você acha que você vai defender igual super-herói com a capa, né? E o peito de ferro. Então, a vida real é desse jeito. Muito interessante que ele conseguiu perceber isso, né? E só com a passagem do tempo mesmo que veio essa percepção, né? Quando ele estava jovem, conquistando as coisas dele, era só coisa boa, né? Agora, quando ele se tornou um homem próspero, digno de inveja de outros homens não tão prósperos, ele percebeu que a vida não é um mar de rosas, né? Que você não pode confiar em todo mundo, que nem todo mundo quer seu bem, e que a saúde mental das pessoas não está do jeito que a sua está. Então, você não consegue falar que você conseguiu e todo mundo vai conseguir. A saúde mental é muito importante. Então, eu mesmo quis me colocar num lugar de assistir um curso dele, ou, por exemplo, assistir um curso do rapaz que eu estava falando no vídeo anterior, né, do Iman Gadzhi, mas aí caiu a ficha. Bom, eu não tô no mesmo patamar que esse cara. O que ele está falando aplica para ele, não aplica para mim. Entende? Ele pode acreditar que se eu me esforçar igual ele se esforçou, eu vou chegar, mas essa não é a realidade. É a realidade dele. Então, a minha é diferente. E o Dan Vess, ele caiu a real para ele, ele entendeu isso, né? Muito importante ele perceber a seriedade, né? O quão complexo
é a saúde mental. E não é à toa que eu comecei esse Morde Mastiga solo falando de um exemplo, né, da Catherine Best, que é um nome, inclusive, pseudônimo, né, para não trazer o perfil da pessoa real, né, mas se trata de um exemplo dentro de um livro que fala da saúde mental. Então, eu tô antenado, né, em relação à saúde mental. Mas até que ponto? Até que ponto? Porque o Dan Vez, nesse vídeo aí de 4 horas que ele trouxe ontem, tá? Claro que quando você estivesse assistindo esse vídeo, pode não ser mais ontem pra você, mas aqui onde eu tô, ontem ele postou. Ele fala, né? Fala muitas coisas. Fala da saúde mental, né? E, bom, ele fala, né, que a maioria dos médicos que ele foi buscar ajuda durante esse processo todo que ele passou, não sabiam resolver. Por quê? Por que será? Como que é a educação? Repare que eu estou falando de um caso da América do Norte, ou seja, dos colonizadores, né? Dos países de primeiro mundo, como eles se chamam, não é? Ou não? Não são os mais evoluídos? Então, um médico do país mais evoluído do mundo, de um dos países mais evoluídos, não sabe lidar com isso. Não, claro, não vou generalizar, né? Mas a maioria não sabe da realidade, não encara a realidade. Ou, claro, né, faz parte do grupo que oculta a realidade. Chegou um momento do vídeo que ele fala que quando ele achou um médico que conseguiu ajudar ele, esse médico disse que tinha tido uma experiência na Índia, e na Índia é super normal essa coisa de um envenenar o outro, entende? Então, na Índia você tem livros sobre, né, como curar do envenenamento e tudo, coisa que aqui procura aí no Google para ver o que o Google vai te mostrar. Bom, para concluir, eu quis me colocar numa posição, né, que eu olhava esse cara, o Dan Vess, o Ayman Guedes, como exemplos a serem seguidos. Mas graças a Deus eu caí na real e vi que a realidade deles é uma e a minha é outra. Não tem por que eu querer viver a mesma coisa que eles vivem, né? Sendo que eu tenho a minha realidade. Talvez se eles me conhecessem, eles gostariam de viver a minha vida também. Tenho certeza que muitas pessoas me invejam. E tenho certeza disso porque recentemente aconteceu uma tentativa de me boicotar, né? Igual tentaram boicotar ele, mas não chegou nesse nível, porque aqui o buraco é mais embaixo, né? Quando você mora no Brasil, você fica um pouquinho mais antenado. Quando você mora no Canadá, como ele mesmo disse, ele não esperava que as pessoas fossem tão más. Agora aqui, meu amigo, então eu sei que as pessoas têm inveja de mim. E, bom, admiti, né? Agora pronto, não preciso dessa vida aí que o cara mostra, tanto sucesso, tanto dinheiro, tanta fortuna, tanta alegria, né? Tanta riqueza. Bom pra ele, ótimo pra ele. Se eu puder também, beleza. Que Deus me abençoe. Mas se não, isso aqui pra mim, pra alguém que vem da onde meus pais vieram, isso aqui pra mim é o cume da montanha, né? Então, eu parei de sofrer, né?
por causa dessa vontade, desse desejo que eu tive, né? Que talvez você tenha aí, olhando pra mim, pensando, nossa, como eu queria estar na Ilha Bela agora. Nossa, como eu queria falar inglês. Você tem a sua vida, você tem a sua realidade. Não tem nada de errado você querer viver igual eu. Que Deus te abençoe também. Mas não se subestime igual eu me subestimei. Não, não perca a chance de ver o brilho que a sua realidade tem olhando para o brilho da realidade do outro. Não deixe isso acontecer. Não deixe você ser o seu próprio inimigo. Porque naturalmente você é o seu inimigo, né? Se você deixar. Então, para concluir de uma vez por todas, a saúde mental é o que importa. Nenhum outro bem é tão importante quanto a saúde mental. Foque nela e não procura no YouTube como melhorar a saúde mental, como não procure quem está falando da saúde mental. É o que eu disse no vídeo anterior. Siga o seu coração, faça o que você ama enquanto você tiver tempo. Porque, deixa eu ver aqui no relógio. Brincadeira. O tempo está passando. E a previsão para o futuro não existe. Cada um tem o seu futuro e cada um tem o futuro que decide criar, né? Isso eu acredito. Pode ser que tenha destinos, tenha karmas, né? Que tem coisas que não dá pra mudar. Então aceita. E aí você vai sofrer menos. Você vai. Aceita. Aceita a vida como ela é. Você acha que dá pra melhorar? Como? O presidente tal, o presidente outro? Então, amigo ou amiga, pode esquecer, não vai melhorar não. Como que dá pra melhorar? Você consegue fazer o que aí? Ah, dá pra fazer alguma coisa pra melhorar? Então faz. Só você. Igual eu aqui, ó. Você acha que eu cheguei aqui como? Porque o governo tal ou o outro governo. Não. Por causa que perninhas abençoadas, mente abençoada, nada demais. Aí fulano que não gosta de mim tem inveja, né? Não tem preguiça de alcançar o sucesso diz. Mas não tá falando que mãezinha abençoada também ajuda, paizinho abençoado também ajuda. Sim, também, família abençoada, além de pernas e mente abençoada. E você, o que que tem de abençoado aí? Vai ficar olhando as minhas bênçãos? O que que você tem de bênção aí? Não tem nada de bênção? Deve ter alguma coisa. Não é possível. Então olha para sua bênção, agradeça sua bênção. Aí sua saúde mental já vai começar a melhorar. Eu estava indo para o hospital implorando para Deus: não me deixe morrer, me tire dessa, não me deixe morrer, não me abandone, me cure. Eu te imploro. É muito, é muito difícil, verdadeiramente difícil. Eu estava literalmente implorando: Deus, me deixa viver, me ajuda, deixa eu viver. É treta falar sobre isso porque foi muita coisa que eu tive que passar. E eu tô emocionado porque eu dei a volta por cima, tô aqui fortão.